Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa bem assim. Que coisa maravilhosa é ter você aí do outro lado dessa telinha, aqui juntinho com a gente. Muito obrigada, viu, pela sua companhia. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos, é claro, trazer dica para você que é estudante da rede pública de ensino. Tem aulão do Enem, já eu vou falar muito mais sobre isso. Também ainda hoje vamos falar sobre Outubro Rosa. O mês está acabando, mas a campanha, gente, ela perdura aí, olha, durante todo o ano. É muito importante, tá, que a gente fique com esse alerta e com essa conscientização. Também ainda hoje vamos falar sobre a nova temporada do podcast do Guia Nossa Alagoas. E também tem música. Quem canta pra gente é Zé Neto Leão, que vai falar sobre o seu primeiro DVD da carreira solo. Muita coisa boa e, é claro, como sempre, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho com a gente na TV Mar, através do canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela companhia de cada um de vocês. E eu vou reforçar mais uma vez aqui, todos os dias eu faço isso, que você ainda consegue nos acompanhar pelo Instagram e também pelo YouTube. Lá no Instagram você consegue ver um pouquinho dos nossos bastidores e no YouTube você consegue reassistir quantas vezes você quiser tudo que aconteceu aqui na nossa programação, inclusive no Bem Assim. Já à tarde está lá disponível. Então, fica de olho e acompanha a gente nessas duas plataformas, porque nós estamos te esperando, viu? Vamos começar o dia com dica e essa daqui vai especialmente para você que é aluno da rede pública de ensino, viu? Olha só, você vai fazer o Enem, quer chegar bem preparado nas provas? Então não perca tempo. Nos dias 28 e 29 de outubro tem o Revisão Enem Alagoas em Maceió e Arapiraca. Serão 2 aulões com a melhor equipe de professores de Alagoas. Inscreva-se na sua escola e participe da última revisão para o Enem. Em Maceió, o Revisão Enem Alagoas será no ginásio do SESI. Em Arapiraca, no HD Hall. Revisão Enem Alagoas é você da rede pública de ensino do estado, chegando nas provas do Enem muito bem preparado. Então, atenção aí, alunos da rede pública de ensino. Basta você chegar na sua escola e dizer, eu quero participar do aulão, né, e do Revisão Enem Alagoas. E você vai e pode participar tanto aqui em Maceió como também em Arapiraca, na minha terrinha. Beleza? Vamos começar, gente, o nosso dia por aqui. No estúdio agora, como vocês já sabem, né, ao longo de todo esse mês a gente está aqui falando sobre a campanha do Outubro Rosa, que alerta para a prevenção e também para o diagnóstico precoce do câncer de mama. E agora aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou receber a mastologista Francisca Beltrão. Seja muito bem-vinda! Bom dia! Bom dia, Mara. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui. Fran, o mês está quase acabando, né? O mês de outubro, que tem essa campanha tão legal, tão importante, né, gente, que é do Outubro Rosa. Mas essa conscientização, esse alerta, ele deve permanecer durante todo o ano, né? Isso, Mara. A campanha desse ano da Sociedade Brasileira de Mastologia, o lema é Juntos Somos Mais Fortes. Eu tenho levado a ideia de que realmente essa união, essa parceria, tanto tem que ser o ano inteiro, como tem que ser como na vida. A gente fala aqui no diagnóstico, nas consultas de rotina, no tratamento, ninguém chega tão longe sozinho, né? E essa parceria, essa divulgação, a gente precisa ainda continuar conversando, tem que ser rosa o ano inteiro para a gente tentar diminuir um pouco esses números. Vamos lá falar um pouquinho então sobre os números. Como é que estamos hoje em relação aos números do câncer de mama? O que é que a gente ainda tem que nos assusta? O câncer de mama continua sim sendo o câncer que ainda mais mata mulheres. Ele é o segundo câncer mais frequente no Brasil e no mundo. A gente acha segunda, acha que tem, né, uma coisinha diminuindo, mas não. O primeiro é o câncer de pele não melanoma. É aquela feridinha na pele que às vezes não tem um potencial de tamanha agressividade, né? Então, o câncer de mama realmente é o que vai mais matar. E aí, o que é que a gente tem assustado? O número de jovens, de mulheres jovens com câncer de mama, esse número tem aumentado. E aí a gente tem que focar em duas coisas, tanto em diagnóstico precoce, descobrir essa lesão bem inicialmente, como em prevenção. O que é que eu posso fazer no meu dia a dia que vai diminuir esse meu risco? Tá. E aí, vamos explicar então um pouquinho o que é o câncer de mama? Vamos.
O câncer de mama ele vai ser uma alteração na mama, uma neoplasia, o que é isso? É uma formação, uma multiplicação desordenada do nosso corpo, de células do nosso corpo. A gente tem que ter multiplicação de células todos os dias. Sim. Se a gente leva um corte para cicatrizar, tem que multiplicar. Se a gente vai crescer, o crescimento, infância, adolescência, as nossas células vão se multiplicar. É algo do nosso corpo natural. Normal, só que existe uma orquestra. Existem todos os mecanismos reguladores, tudo bem certinho para isso funcionar. Quando a gente tem algum defeito, alguma mutação, alguma alteração nesse controle, essa multiplicação vai ser desordenada. E aí vai ter uma multiplicação exagerada na mama, no caso de células da mama, e aí também vai ter o potencial de sair da mama, pegar a circulação, pode ser linfática, sanguínea, e chegar em outras partes do corpo, que é a famosa metástase. Sim. É essa a diferença de um nódulo maligno para um benigno. O benigno, ele fica ali na mama, não tem esse potencial da metástase e agressividade. O maligno, não. Ele sai invadindo tudo ao redor e pode realmente chegar em outras partes. Então, isso é um câncer de mama. Tá. No Brasil, né, que para o Brasil, gente, foram estimados mais de 73 mil casos novos de câncer de mama para esse ano, em 2023, com um risco estimado de um pouco mais de 66 casos a cada 100 mil mulheres. Esses números são alarmantes? São muito alarmantes. A gente tem um estudo recente, que isso a gente tem tentado focar nas campanhas, um estudo recente que chama Amazonas, que é um estudo realmente com mulheres brasileiras, mostrando que aqui também essa incidência tem crescido, tanto em mulheres abaixo dos 50, como em mulheres abaixo dos 40 anos. Então, a gente está tentando levar essa mamografia a partir dos 40 anos, que é isso que manda hoje a Sociedade Brasileira de Mastologia. A gente já tem um consenso, uma recomendação entre a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, recomendando que mulheres no geral, a população no geral, façam sua mamografia uma vez por ano a partir dos 40 anos. Mulheres que tenham uma história familiar diferente de câncer de mama, de câncer de ovário, de câncer de mama em homem na família e outras alterações, já teve alguma alteração que a gente chama de pré-maligna nos seus exames de rotina, em alguma biópsia, essas mulheres vão ter um acompanhamento diferente e talvez necessitem de alguns exames a mais ou começar essa mamografia antes de 40 anos, isso vai ser individualizado. Mas para a população no geral, a gente precisa frisar nisso, mamografia anual a partir dos 40 anos. Por que a mamografia ela só é indicada a partir dos 40 anos? Significa que eu não devo me preocupar? Não. Que eu não devo ir ao médico, né, ao mastologista, ao ginecologista e sempre estar ali, né, regularmente, me consultando? Essa pergunta é muito boa, Mara. Às vezes eu costumo receber no Instagram e até assim, alguém consulta, pergunta para a filha, quem deve ir ao mastologista? Eu costumo dizer assim, quem tem mama. Então, não esperar que tenha nada, não esperar alguma alteração, não esperar que seu ginecologista, porque deu alterado o seu exame ou que palpou alguma coisa diferente, lhe encaminhe. Todas as mulheres devem fazer consultas de rotina com o mastologista. Nessas consultas, a gente vai orientar qual é o seu risco. A gente tem alguns scores, algumas classificações que, baseada na sua história, eu vou poder te direcionar. Não, você tem que fazer mamografia com 40, você vai fazer com 35. Alguns fatores para você aumentam o seu risco. E mesmo que você não tenha indicação ainda de fazer mamografia, você tem que conhecer o seu corpo, palpar a sua mama, qualquer coisa que sentir, mesmo que você já tenha seu exame recente. Ah, fiz mamografia há 2 meses, estava tudo normal. Senti agora meu mamilo começou a entrar. Não preciso me preocupar. Não, precisa. Precisa procurar atendimento, precisa ir ao mastologista, que é um médico especialista em mama. Não precisa criar pânico. A gente tem que levar isso também no Outubro Rosa, né? A gente tirar o pânico realmente do câncer, óbvio, não vamos ser hipócritas, é uma doença que realmente dá medo. Sim. Mas o medo não pode paralisar nesse sentido de buscar ajuda. Uhum. E é uma coisa que eu aprendi bastante ao longo desses anos aqui apresentando Bem Assim, né? Como vocês sabem, o foco maior do programa é a saúde e o bem-estar, então eu já entrevistei diversos profissionais, inclusive a Fran também várias vezes, é que os sintomas, quando eles vêm aparecer do câncer de mama, é quando a doença ela já está bastante avançada. Por isso que se bate tanto na tecla do diagnóstico precoce, né? Isso. Às vezes a gente ainda vê algumas campanhas dizendo assim, um toque salva vidas, frisando no autoexame. O autoexame vai ser fundamental entre as consultas de rotina, entre os exames de rotina e para você conhecer o seu corpo, né? Mas o que vai salvar a vida é tentar descobrir isso muito no início, sem sintoma nenhum. A mamografia, quando ela exerce o seu papel, quando também depende da composição da sua mama, então, nem sempre ela vai dar esse 100% de diagnóstico, mas quando ela consegue exercer seu papel, quando aquela mama é adequada,
para a mamografia, ela consegue detectar alterações que você não vai sentir, muitas vezes nem eu no consultório palpando mesmo, com experiência de examinar mamas há alguns anos. Então, a mamografia vai ter esse impacto. É uma lesão pequena, que eu posso tirar, por exemplo, fazer uma cirurgia muito pequena, preservar a sua mama, muitas vezes você não vai fazer nem a quimioterapia, só a radioterapia com tratamento local, menos agressivo, e as chances de cura são altíssimas. Por isso que a gente bate nessa tecla de mamografia. Incomoda? Gente, incomoda. São pouquíssimos segundos e incômodo depende do limiar de cada um. Mas se você pensar que aquilo ali pode estar lhe livrando de uma quimioterapia, de uma mastectomia, que é a cirurgia de retirada da mama, a gente consegue concentrar, focar ali no que é melhor e fazer. A dor não, o desconforto, né? Sim. O desconforto, ele com certeza vai ser mínimo. Outra coisa que eu queria perguntar, a diferença entre a mamografia e a ultrassonografia. Eu escutei, inclusive, até isso esses dias, né, de uma amiga falando, mas no meu caso foi com a ultrassonografia. E aí, Fran, vamos explicar melhor? Depende da composição da mama. O que é mamografia? Mamografia é um raio-x, um exame de radiografia, que vai comprimir a sua mama. A mama da gente ela é formada por tecido gorduroso, gordura, o tecido adiposo, que ele é molinho, ele é ótimo para mamografia, e o tecido da glândula mamária, a gente chama de fibra glandular, que é aquele mais branquinho, que a gente chama de mais denso. Então, ela vai comprimir isso aí e espalhar esse tecido para ver se tem algum nódulo ali. Mas, se a sua mama ainda for muito jovem, uma mama ainda muito densa, ou seja, tem muita glândula e pouca gordura, se você ainda não amamentou, não engravidou, talvez essa mama não seja tão boa para mamografia, mas ela vai continuar sendo o seu primeiro exame, que ela vai nos nortear para os outros. Aí, às vezes, a mamografia vai vir como inconclusiva, uma categoria 0. Aí eu preciso lançar mão da ultrassonografia para poder complementar esse exame, mas ela não deixa de ter a sua validade. A ultrassonografia é um exame que é sem radiação, né? Mas ela, para diagnóstico, ela vai ser mais só para complementação. Ela não substitui. E é importante a gente, quando fala isso, infelizmente, a gente está na era das fake news. Sim. A gente vê muita informação errada na internet com relação à mamografia e isso também diminui o acesso. As mulheres deixam de buscar porque ouvem alguém falar e não o profissional. Mamografia não aumenta o risco de câncer se ela for feita uma vez por ano ou até a cada 6 meses quando se tem indicação. Nem aumenta o risco de câncer de tireoide, não precisa usar aquele protetor. A radiação que você vai receber fazendo a mamografia uma vez por ano é a mesma que você recebe na rua caminhando durante 3 meses. Olha só. Então é muito pequena. Por que não usar o protetor de tireoide? Ele é um protetor de chumbo. Então ele vai pesar. A mamografia, quando você vai se posicionar para fazer, um braço seu tem que ficar assim. Então, às vezes, aquele peso ali vai lhe dificultar ainda mais, vai incomodar ainda mais e vai demorar mais o seu exame, que você vai ter dificuldade para ficar no posicionamento ideal. Então, faça sem medo. Procure profissionais que realmente sejam capacitados para aquilo, mastologista para lhe indicar que exame você precisa saber e, principalmente, Mara, você tem que saber por que você está fazendo. Perfeito. Né? Você tem que entender o porquê daquele Tem um motivo ali, né? Sim, sim. Coisa linda. E outra coisa, Fran, também que eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre fatores de risco, né? Existem hoje fatores de risco relacionados ao câncer de mama? Existem alguns fatores que a gente consegue modificar e outros que não conseguimos modificar. Por exemplo, a história familiar, a alteração genética que pode passar de geração para geração é um que a gente não consegue modificar. Se a gente herdou, a gente pode tentar modificar os outros para diminuir o nosso risco. Porém, os casos relacionados à história familiar, eles representam menos de 10% dos casos de câncer de mama. Os outros 90% são os cânceres que a gente chama de esporádicos, não tem a ver com história familiar. E o que é fator de risco hoje? Fumar em qualquer quantidade aumenta risco para diversos tipos de câncer, inclusive para câncer de mama. O cigarro eletrônico também se inclui? Também. O cigarro eletrônico hoje em dia tem sido um problema de saúde pública, né? Mas ele também se inclui. Na mama, o cigarro normal, convencional e como eletrônico não vai causar apenas, entre aspas, porque já é muita coisa, o câncer de mama, mas também alterações inflamatórias. A gente pode ter abscesso de repetição, mastite de repetição por causa do cigarro. Então, é um fator de risco. Beber em qualquer quantidade. Qualquer quantidade de bebida alcoólica hoje é fator de risco para câncer, inclusive para câncer de mama. É outro problema para a gente conseguir conscientizar, né, principalmente a mulherada jovem, para diminuir esse consumo. Se Deus quiser tirar esse consumo, sim, que é mais difícil, mas a gente começa nesse trabalho de formiguinha com metas alcançáveis, pedindo para diminuir esse consumo.
Então, o sobrepeso e obesidade, quanto maior o meu percentual de gordura, maior o ambiente inflamatório do meu corpo, maior a transformação de alguns hormônios que vão favorecer o aumento do risco de câncer de mama. Não praticar atividade física é outro fator de risco, então se você é sedentário, você tem um risco maior. Em contrapartida, a gente já tem estudo mostrando que pelo menos 150 minutos de atividade física de moderada a intensa por semana, associada a 2 treinos de força, diminui muito o seu risco de câncer de mama, de câncer de cólon, que é o intestino, retarda o aparecimento do Alzheimer e diminui diversos outros tipos de câncer. Então, esses são os principais fatores de risco. Tem alguns fatores que são relacionados, por exemplo, à nossa vida reprodutiva. Então, não engravidar, teoricamente, aumentaria o risco, porque a mama deixa de passar por algumas transformações que a protegem desse câncer de mama. Engravidar muito tardiamente, não amamentar, ficar nesse período fértil muito tempo, ou seja, ter uma primeira menstruação, que a gente chama de menarca, muito jovem, Sim. e uma menopausa, que é a outra menstruação, muito tardia, então você fica muito tempo exposta aos hormônios nossos naturais. E eu queria frisar outra coisa, Mara, nos dias atuais. Os hormônios usados indiscriminadamente. Sim. A gente está na era de implante, a gente está na era de chip, a gente está na era de substâncias manipuladas que a gente ainda não tem. Eu não posso dizer, não posso ser leviana e dizer, não tem risco ou tem um risco aumentado. Não, a gente trabalha em cima de evidência científica. A gente não tem estudos a longo prazo dizendo, você que usa implante X, você tem um risco ou não tem um risco aumentado de ter câncer de mama. Isso a gente ainda não tem. O que a gente tem é para reposição hormonal convencional, que é o estrógeno, progesterona, aquele que você vai na farmácia, compra a caixinha, tem a bula, o adesivo. Esses a gente tem. Esses outros a gente não pode dizer ainda se tem risco ou não tem. Então, é preciso você acompanhar com o seu ginecologista, acompanhar com sua mastologista, se você tiver indicação de usar algum tipo de hormônio, para a gente fazer esse acompanhamento em conjunto e ver o seu risco. Perfeito. O seu risco basal, que a gente costuma dizer, o risco que você já está ali, inerente, independente dos hormônios. É ótimo fazer esse alerta, porque muitas vezes, pela questão estética, ainda mais agora, a gente está chegando nessa reta, né, de fim de ano, que é o verão, muitas pessoas querem corpo perfeito. Às vezes, na ânsia, né, da estética, de ter uma melhor estética, a gente acaba extrapolando os níveis ideais, né, gente? Então, vamos ficar bastante atento e, é claro, sempre ter esse acompanhamento com, né, os nossos médicos. Fran, um outro ponto também que eu queria que a gente falasse um pouquinho é sobre cura. Câncer de mama tem cura, né? Quando ele é descoberto o quanto antes. Falando isso, porque acho que a gente precisa começar a desmistificar isso de que câncer está totalmente relacionado à morte, né? Tem, Mara. E é muito feliz quando a gente vem no consultório, a gente tem no dia a dia, às vezes a gente dá o diagnóstico, por exemplo, de uma paciente jovem e, óbvio, no primeiro momento vem o desespero, vem a angústia. Sim. Aí é super normal, Eu costumo né? geralmente olhar a agenda, digo, ó, ali fora tem uma que operou comigo há 5 anos, há 6 anos. E a gente tem exemplos bons. Então, a sala de espera, às vezes uma conta alguma coisa que amedronta, mas geralmente a gente tem exemplos de superação. Então, a gente tem cura. Tanto a medicina avançou, como a gente vem batendo nessa tecla de tentar descobrir mais cedo. Que a mulherada se cuide realmente no intuito de tanto diminuir o seu risco, como de fazer os seus exames de rotina. Então, sim, quando a gente tem o diagnóstico mais no início, a gente tem os índices de cura, mesmo que às vezes você precise tirar a mama, mesmo que às vezes você precise fazer uma quimioterapia, mas você tem altas chances de cura. Óbvio que quanto menor você descobrir, quanto menor foi essa lesão, se ela tiver realmente, né, mais confinada, digamos assim, na mama, a sua chance de cura vai ser maior. Perfeito. E como conviver depois da doença, né? Descobri, passei por todas essas fases do tratamento e o depois. Mara, o momento do diagnóstico é um momento, às vezes, que vem culpa. As mulheres, às vezes, acabam olhando para trás e fazem o que foi que eu fiz, deixei de fazer o exame, eu fiz o exame, mas bebi muito. Eu costumo dizer que isso agora não adianta. Achar um culpado agora não adianta, é daqui para frente. É tentar ressignificar. É tentar que a vida não seja o câncer. Então, muitas mulheres dizem assim, ele está em mim, eu vou tirar. Né? Então, realmente, tentar ressignificar esse momento, tentar realmente, o que é que eu posso fazer, como tudo na vida. Daqui para frente, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha saúde? Como é que eu vou conviver? Óbvio, a gente sabe. Algumas pacientes têm algum efeito colateral maior com a quimioterapia, algumas têm alguma dificuldade maior de reabilitação de braço, quando a cirurgia mamária é mais extensa, assim, a gente vai trabalhar. Para isso é super importante uma equipe. Né? Outra coisa, juntos nós somos mais fortes também nisso, no tratamento e na reabilitação. A gente não vai fazer nada sozinho. O mastologista
O médico, ele não é detentor do poder do conhecimento, a gente também precisa tirar isso da área da saúde. Né? Então, a gente vai ter uma equipe trabalhando em conjunto. Essa mulher vai ser acompanhada por nutricionista, ela vai ser acompanhada por fisioterapeuta, por psicólogo. A gente vai ter toda essa equipe trabalhando para ressignificar esse momento e tem vida depois do câncer. Então, vai ser 1 ano, 2 anos, alguns meses de tratamento ali, depois ela pode, sim, ter uma vida normal, voltar às suas atividades. A gente, inclusive, durante o tratamento, a gente diz o seguinte, fique à vontade. Algumas querem continuar trabalhando. Aí vai depender do tratamento que ela for fazer. A gente diz, vai fazer a químio? No dia da químio, no dia do seguinte, talvez você vai sentir algum incômodo, um desconforto, um pouco de fraqueza. Tenta respeitar o seu limite. Mas se 1 semana depois você estiver bem, alguns pacientes às vezes fazem quimioterapia a cada 3 semanas. Então tem um sintoma nos primeiros dias e passam 2 semanas melhores. Então faça. Ocupar a cabeça também vai ser bom, mas respeitar o seu limite. Se não der, não deu. Perfeito. Qual que é a grande mensagem, então, que fica agora, né, sobre esse mês, sobre essa campanha e sobre também, claro, a doença? Isso. Primeiro, a gente tem que olhar para a gente. Ter consciência dos nossos hábitos. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo, então eu sei do risco que eu estou correndo. Então, vamos conscientizar esses hábitos para daí tentar modificá-los, colocar metas alcançáveis. Pouco a pouco eu vou modificar tal hábito. Vou fazer meus exames de rotina, vou procurar a minha mastologista para conversar sobre o meu risco, para saber que exame eu vou fazer. E vou também agregar, levar informação para frente, informação verdadeira, para também acolher mais mulheres e às vezes homens também que possam ter, né, também o câncer de mama nessa luta. Porque juntos, realmente nós somos mais fortes. Verdade. Quem quiser saber mais, Fran, também, como é que pode acompanhar você? Eu tenho um Instagram, que é a doutora Francisca Beltrão, e também tenho o Instagram, eu também estou aqui representando a Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional Alagoas, eu faço parte dessa direção. O nosso presidente hoje é o Alexandre Calada. A gente tem o Instagram da sociedade, que é sbmmastologia.al. Muito bem, obrigada pela sua participação. Agradeço. Sempre bom demais tê-la aqui. Obrigada. Linda, sempre. Obrigada. Obrigada, bom dia. querida. Você que está aqui ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí.